Salmo 15. Falaremos sobre o tema habitar com Deus. Salmo de Davi. Salmo 15, habitar com Deus. No primeiro sermão, primeiro mesmo, quando começamos o estudo dos Salmos, demos algumas informações que julgamos ali importantes, necessárias. Por exemplo, autores, data, período de escrito, desde o primeiro salmo lá de Moisés, lembra? Até o último salmo, ali depois do cativeiro babilônico, aquele período, né? Salmo 77, por exemplo. Falamos que esse livro santo, livro dos Salmos, é formado por 5 livros. E aí demos a divisão dos 5 livros. Então nós estamos até o Salmo 41 no primeiro livro. E daí eu gostaria de situar vocês para a gente continuar, lembrando aqui, nós estamos nesse primeiro livro ainda, até o 41. E esse livro tem uma divisão. Então, o primeiro salmo, que é o salmo de introdução, é o prefácio, apresenta todo o assunto, né? Basicamente, do que vai ser tratado, a diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Você vê o salmo que nós cantamos, 128, ou que nós cantamos logo no início, foi o salmo... Não, o primeiro 148. São os salmos que mostram claramente quem é o de Deus ali. A alegria, o prazer, a adoração que sente aquele que é Deus. Então, o Salmo 1 é a introdução. Aí você tem do 2 até o 14 como conflito e aprovação. O tema desses salmos até o 14 é conflito e aprovação. Então, nós vamos começar no 15. O 15 ao 24 é a resposta nossa do homem a Deus, do crente a Deus. Como é a nossa resposta a Deus? Nós vamos ver isso claramente aqui. Do 25 ao 39, você tem clamor e livramento. E o 40 e 41, encerramento ali do primeiro livro. Tudo bem? Então, então até o 24, nós vamos ter o quê? É a nossa resposta a Deus. O Salmo 15, portanto, de certa forma, vai nos apresentar assim. Nós vamos ler, trabalhar esse tema e leamos com fé, com atenção, para nos alimentarmos de Cristo. O objetivo não é apenas conhecer a teologia do Salmo, as doutrinas aqui, mas nos alimentarmos de Cristo, nos relacionarmos com Cristo, ouvirmos a orientação dele. Ele é o nosso pastor, ele é o bom pastor, e nós somos ovelha do seu pastoreio. E ele governa a sua igreja por meio da liderança e por meio da pregação. Então quem vai falar aqui é Jesus Cristo. Cristo vai falar conosco. Com atenção, com fé, nós leremos a palavra, mas antes iremos orar. Feche seus olhos. Louvamos-te, Senhor, por mais um dia termos esta rica oportunidade de termos um tempo reservado para a dedicação ao culto, à oração, a leitura e meditação da Tua Palavra, no relacionamento, na comunhão com outros irmãos da mesma fé. E também para servirmos de testemunho para outros que não Te conhecem e como sal e luz, servirmos para a salvação deles. E nós louvamos ao Senhor por isso, agradecemos ao Senhor podermos cultuar a Ti e pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito, já no momento de leitura, que a nossa leitura já seja diferente, que normalmente lemos quando estamos agitados ou sem muita atenção, que leamos com fé, com total atenção, e que se cumpra em nós o resumo da Tua lei, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Que nós te amemos com todo o nosso entendimento, nos esforçando para a compreensão da Tua palavra.
e ao ouvirmos a Tua voz, que não endureçamos o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vem a leitura. Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Em sã consciência, ninguém vai responder à pergunta: você quer ir para o céu ou para o inferno? E ele vai responder: eu quero ir para o inferno. Você explicando para a pessoa o que é o inferno e o que é o céu, a pessoa em sã consciência não vai dizer: ai, como eu desejo ir para o inferno, como eu quero ir para o inferno. O que mostra que, no final das contas, em sã consciência, as pessoas querem estar com Deus, elas querem o céu, elas querem a morada eterna, elas querem desfrutar da bênção de Deus, da sua presença. Mesmo não sendo crente, isso é natural, é comum. Agora, são poucos os que se perguntam: quem pode morar com Deus? São poucos os que percebem, como o salmista aqui está percebendo, que não há ninguém que mereça Deus. São poucos os que reconhecem a verdade de Deus, de que não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta de todos os seres humanos é um sepulcro aberto, com a língua se urde engano, veneno de víboras estão nos seus olhos, não há conhecimento de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nem todos reconhecem isso, nem todos pensam assim: eu não mereço morar com Deus, eu não mereço o céu. É comum se pensar o contrário: eu tenho direito. E hoje o que mais se fala é de direito. Eu fiz um curso recentemente, um módulo de direitos humanos, e a gente discutia isso, o entendimento humano desde os impérios antigos a respeito de direitos humanos. E há várias discussões, mas um dos pontos biblicamente falando, a gente entende que uma das discussões é civilmente, é falar sobre ter o limite ali, de cada um respeitado e tudo mais. Mas realmente nós não temos direito. O direito foi perdido quando nos rebelamos contra Deus. Não há direito de conhecer a Deus, de ler a Bíblia, de orar, de cantar. Isso é importante que a gente pense, porque essa é a reflexão do salmista. Ele começa assim, como que dizendo assim: eu não mereço Deus, eu não mereço estar na presença de Deus, eu não mereço buscar a Deus, eu não mereço cultuar a Deus. E essa é a evidência do justo, de ser alguém salvo por Cristo, de ser alguém que tem a verdadeira fé, a consciência de que não tem mérito em si mesmo. Você e eu não merecemos Deus, Jesus, a palavra, não merecemos participar da mesa do Senhor, não merecemos a Santa Ceia, não merecemos esse nome tão sublime, tão pesado, tão caro, tão digno. Você é cristão. Olha, isso é uma dignidade incomparável. Você é cristão. Você é um pequeno Cristo. Você é de Cristo. Você é servo de Cristo, discípulo de Cristo. Você é obediente a Cristo. É da igreja de Cristo, é da família de Cristo, é do povo de Cristo. Não merecemos esses títulos, ou merecemos? Não merecemos. E essa é a primeira consciência que o salmista
teve na sua adoração a Deus, na sua canção ao Senhor, na sua relação com Deus. E isso é importante para a nossa humilhação e para nos esvaziarmos do nosso orgulho, da nossa arrogância. Você e eu temos essa experiência nas nossas relações uns com os outros. Porque muitas vezes maridos brigam com suas esposas. Por que levantam a voz? Por que fazem ameaça? Por quê? Porque não pensam assim. Eu não mereço a mulher que eu tenho. Não pensam. Se pensasse, não levantava a voz. Eu não mereço a minha esposa. Olha só. Baixaria a voz, não baixaria? Mas a ausência dessa humilhação é o orgulho, é a arrogância. Então, é como quem dissesse assim: você que não me merece. Eu que estou fazendo o favor de estar casado com você. Então, isso é um problema. Da mesma forma como uma mulher faz com o marido, levanta a voz, ela não está tendo a mesma, é o mesmo pecado. Acha que merece. Aliás, que é o marido quem não a merece. E acha que ela merece, que ela é digna do marido. Então, na verdade, não é. A Bíblia fala que quem recebe uma esposa recebe o favor do Senhor. É um favor. Deus teve compaixão de mim e me deu Mônica. Deus teve compaixão de Mônica e me deu para ela. E é desse jeito. Então, eu não posso olhar, eu estou fazendo um favor para Deus aqui. Coitado de Deus se eu não estivesse aqui hoje. Ia estar o pastor sozinho pregando. Coitado de você, irmão. E deixa eu te dizer, não tem problema não, tá no culto. Várias vezes fizemos no lugar onde a gente estava começando um ponto de pregação. O culto era eu e Mônica. Tinha nem Luana. O culto era eu e Mônica, várias vezes. O culto, essa liturgia que eu, até o final, eu e Mônica, eu pregando aqui. Às vezes por outra aparecia um visitante e outro. Se tiver que recomeçar, não vai ter problema. Deus vai abençoar o trabalho. Vocês não acham que isso vai... E eu peço a Deus que do jeito que eu não estou abatido hoje, eu não me abalo como não me abalei no passado. Não vai ter problema. Começa o trabalho do zero. Coitado é do arrogante. Então essa é a primeira consciência. Davi levanta essa pergunta por necessidade espiritual. Ele não pergunta quem entra, mas quem permanece, quem pode permanecer. Ou seja, quem pode viver em comunhão com o Senhor, um Deus santíssimo, incomparavelmente santo. Então, essas expressões aqui não vai fazer sentido nenhum se você não conhecer profundamente o sentido delas na palavra. Se você não sabe o que Deus é, se você não sabe quem são as pessoas de Deus, se você não sabe os atributos de Deus, o que significa ser santíssimo, poderosíssimo, perfeitíssimo, graciosíssimo, sapiencíssimo, magnificentíssimo e tantas qualidades. Se você não souber, você não tem ideia com quem está falando e da consciência desse adorador. Quem pode, Senhor, estar diante do Santíssimo? Quem pode estar diante do Senhor? Se você é um crente, você sabe que já recebeu esse acesso pela graça. Então, Jesus te deu esse acesso, nós vamos falar sobre isso. Então, você se aproxima destemidamente, confiantemente, junto ao trono da graça, porque quem fez a promessa é fiel. Você se aproxima por causa de Cristo. Mas você não deixa de se perguntar: Senhor, como eu poderia estar aqui? Eu não mereço. O que eu merecia era a condenação que o Senhor tirou de mim. De maneira a reconhecer que toda a glória é de Cristo, toda a exaltação é de Cristo, todo o mérito é de Cristo, toda a dignidade é de Cristo. Eu não poderia estar aqui. Se a nossa adoração não é completamente assim, se há uma
divisão de mérito. Não, Deus tem o mérito dele por ser Deus, mas também assim, Deus me escolheu porque viu que eu seria bom e eu iria escolhê-lo e ele não violenta a minha vontade, então, no final das contas, a palavra foi minha. Isso é um arrogante. Isso se chama arminianismo, é uma arrogância. Disfarçada, mas é arrogância. Deus me escolheu porque Ele quis. Eu sou uma árvore plantada. Ou seja, não teve nada, eu não escolhi ser semente, eu não escolhi ser plantado, eu não escolhi onde eu seria plantado, como eu seria plantado, eu fui plantado. Ou seja, toda a glória, toda a honra é de Deus. Eu não entendia, eu não cria, eu não conhecia, eu não amava. Eu hoje amo porque Ele me amou primeiro. Eu me converti porque Ele me converteu. Eu me arrependi porque Ele me fez me arrepender. Ele me humilhou. Ele me mostrou toda a sua verdade. Ele se revelou a mim. E diante dele, quem pode estar? Ele é Deus, só Ele é Deus. Outro dia eu via um escritor famoso aqui no Brasil, falando igual a um adolescente, de que ele chegou no Facebook e viu um escritor que ele admira muito, escritor americano famosíssimo. E ele, escritor famoso aqui, mas não é famoso mundialmente. Aí ele foi com uma criancinha, lá um adolescente, diante de tantos milhares de comentários e seguidores lá no Facebook, na página desse escritor famoso mundialmente, ele foi lá e teceu um comentário. E aí o escritor famoso respondeu o comentário dele, e ele parecia um adolescente contando para as pessoas: o escritor famoso respondeu o meu comentário. Perto do escritor famoso, ele sentia ninguém. Esse é o comportamento de qualquer consciência que considera o outro superior. Não diz a palavra? Considerava uns aos outros superiores? Essa é a consciência. Por exemplo, quando eu estava estudando bem violão, a empolgação para tocar. Mas quando eu chegava perto de uns músicos lá, como o meu professor de violão clássico, eu só tocava quando ele mandava mesmo, para ele me ensinar, porque você não sabe o que é não tocar quando você está diante de uma pessoa dessa. Aí você está estudando qualquer área, história, por exemplo, você está estudando história, mas aí você vê um camarada que conhece história mesmo, e você, rapaz, não vou nem abrir a boca para falar. O que eu quero mostrar aqui, ainda dentro dessa consciência do salmista, com essa consciência natural que nós devemos ter uns com os outros, de quando está diante de alguém que de fato sabe, a pessoa naturalmente se coloca no seu lugar. Não, eu não vou agora falar bobagem aqui, eu estou diante de um doutor em uma área, seja músico, seja um historiador, seja um linguista, seja um escritor, estou diante de uma autoridade. Agora sim, estou diante de uma autoridade, não vou ficar aqui abrindo a boca, querer dar aula, falar besteira, de jeito nenhum. Eu sei o doutor, eu respeito aquela pessoa. Se isso é assim nas nossas relações humanas, quanto mais deve ser na nossa relação com Deus. E é disso que o Salmo está falando. Eu não posso estar achando que mereço estar diante de Deus. Quando eu desperto essa consciência de verdade, eu não desprezo o que eu tenho. Não desprezo. Não tem um ditado que diz assim: a gente dá valor só quando perde. Não tem um ditado assim? Só dá valor quando perde. Ah, se eu tivesse ainda meu pai. Ah, se eu tivesse ainda minha mãe, meu irmão, minha irmã. Aquele emprego, aquela casa, aquela situação, aquela condição de vida. Quando perde é que começa. Aquela saúde. Mas nós não devemos esperar perder Deus para valorizar. Eu nunca fui e nunca irei para o inferno. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está lá está dizendo: ah, se eu valorizasse Deus e Jesus,
aqueles crentes chatos. Para que eu expulsei de casa? Para que eu fechei os ouvidos? Se eu desse atenção. Mas já é tarde demais. Tarde demais. Não se ouviu. Então, Davi está com essa consciência nos ensinando que nós devemos admirar a Deus como Deus é. Para isso você precisa conhecer a Deus. Então o crente aqui é quem conhece a Deus e sabe quão grandioso Ele é. Qual era a diferença de Pedro, André, Bartolomeu, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, João, Judas não Iscariotes, Alfeu, Natanael, Tomé, Simão e Filipe, para Judas Iscariotes ou os demais judeus? Qual era a diferença? Eles reconheciam pela fé quem era Jesus. Reconheciam pela fé. Como eles reconheciam o valor. Ao ponto de quando Jesus disse assim para todos eles: vocês também não querem me abandonar, já que esse grupo de discípulos me abandonou, vocês não querem também me abandonar? E Pedro respondeu em nome dos demais: iremos para onde, Senhor? É um absurdo essa proposta. Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos conhecido, visto que o Senhor é o Cristo de Deus. Se o Senhor é tudo o que é, e a gente sabe que é, a gente vai para onde? Não faz sentido a vida sem o Senhor. Nada nem ninguém faz sentido. Não adianta lugar nenhum, glória nenhuma, riqueza nenhuma, nada. A vida só faz sentido com Cristo, é isso que ele está dizendo. Por isso ele disse isso. Mas veja, era o mesmo Cristo, sendo visto por esses e visto por todos os judeus crucificaram. Olha como é importante, então, termos a verdadeira fé. Ela vai fazer você reconhecer a dignidade de Deus. Então, o Salmo 15 não é sobre como entrar no céu. É um salmo sobre como vive aquele que foi alcançado pela graça. Ele está falando do céu, mas ele está dizendo sobre eu e vocês. Quem é que vive, que um dia vai poder entrar lá? Como vive esse aqui? É isso que ela está falando. Quem é o crente nessa terra? Quem é aquele de Deus nessa terra? Então, quem foi alcançado pela graça? E é um salmo que, acima de tudo, fala do único que cumpriu perfeitamente tudo que a lei exige: Jesus Cristo. Então, é como se o salmo dissesse assim: Senhor, só o teu filho merece morar no céu. Só o teu filho é digno do céu. E só aqueles que ele salvar e santificar, transformar, para levar. Ele merece, Jesus, e aqueles que ele autorizar por sua graça, não mérito próprio, mas o mérito dele mesmo, do Cristo. Então a mensagem do Salmo é essa: habitar com Deus é um mérito somente de Cristo e uma graça daqueles a quem ele conceder essa salvação. Não há mais ninguém que possa morar com Deus. Aí você teria que dar duas mãos: ou ser Jesus, ou ser alcançado por Ele. Se você não for alcançado por Ele, você não vai para o céu. Não entrará no céu quem não foi alcançado pela graça de Cristo. Isso significa vida transformada. Isso significa ser cristão, ou seja, pequeno Cristo. Pensar o que Cristo pensa, amar o que Cristo ama, odiar o que Cristo odeia, viver como Cristo ordena que vive, ser servo de Cristo, ser submisso a Ele, ser corpo dele, habitado por Ele, governado por Ele, alguém em quem Ele vive. Por isso nós temos
Essa pergunta mostrando nossa insuficiência. Quem habitará no teu tabernáculo, na tua casa, na tua morada celestial? Quem habitará com o Senhor? Então, Davi não pergunta: quem frequenta o culto? Quem conhece a tua lei? Quantas doutrinas conhece? Ele não pergunta isso. E ele responde: quem pode viver diante de Deus? E essa pergunta expõe nossa condição. Se formos honestos, à luz das Escrituras, todos nós falhamos nos seguintes padrões. Nenhum de nós anda perfeitamente em integridade. Nenhum de nós. Nenhum de nós fala sempre a verdade no coração. Não é só o falar, mas falar do coração. Eu vou ensinar a verdade sobre Deus, sobre Cristo, mas é de coração que eu falo a verdade. É de coração que eu ensino a verdade. Eu quero que meu filho aprenda a verdade, mas eu quero de coração, porque eu amo essa verdade. Eu quero que meu filho aprenda a conhecer a Jesus, a amar Jesus, porque eu também conheço e amo, e sou conhecido por Ele. Nenhum de nós está livre de falhas na língua. Como nós pecamos com as palavras. Como nós pecamos no falar. Essa semana, no nosso culto de família, uma das meditações foi, ainda em Eclesiastes, sobre isso. Olha, eu não fico procurando saber quem é que fala mal de você, porque isso não é certo e você sabe, você também fala mal dos outros. É o que o texto diz. Então não fique nessa. Reconheça, você também tem o mesmo pecado que você está correndo atrás para saber quem pratica. Não faça isso. Então, nenhum de nós está livre do pecado da língua. Nenhum de nós está livre dos pecados nos relacionamentos, na justiça. Como nós falhamos nos relacionamentos. Prometemos coisas e não cumprimos, ofendemos, decepcionamos. Decepcionamos, que eu quero dizer, agimos em decepção com os outros, mas nos decepcionamos. Ou seja, criamos uma expectativa além do real, aí por isso nos decepcionamos, senão não nos decepcionaríamos. Esperamos demais da pessoa, do outro. Então, esse versículo nos prepara para o Evangelho, pois ele nos conduz à conclusão inevitável: se o acesso a Deus dependesse da nossa justiça, ninguém habitaria com Ele. Se o acesso a Deus dependesse de mim, eu jamais seria salvo. Mas é justamente aqui que Cristo entra. O que é que diz o verso 2? O que vive, vamos comigo, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Ora, esse texto já está apresentando alguém. O que vive pode ser substituído por aquele pronome, aquele que é alguém, está falando de alguém, certo? Quem pode habitar é alguém que vive assim, ou seja, é um homem íntegro, no padrão de integridade de Deus, é um homem justo, no padrão de justiça de Deus, é um homem de coração verdadeiro, no padrão de verdade de Deus, de pureza de Deus. É um homem irrepreensível na fala, nos relacionamentos, nos compromissos, nas finanças. É um homem perfeito. E quem é esse homem perfeito? Jesus Cristo. Então, o salmo pergunta para dar resposta. E o salmista sabe que é por causa desse homem perfeito que ele está podendo habitar. O homem perfeito é Jesus. Ele é o único que andou em plena integridade, praticou justiça sem jamais se desviar, falou a verdade não apenas com os lábios, mas do coração, nunca feriu ao próximo, nunca caluniou, nunca traiu um compromisso, nunca explorou o fraco, nunca corrompeu a justiça. O Salmo 15 não é então apenas um padrão moral, é um retrato profético de Cristo. Ele está falando de Jesus. Você e eu precisamos dele.
nós vamos participar da Santa Ceia, precisamos olhar para Ele. Ele é o que merece habitar no tabernáculo, Ele é o que merece estar na presença de Deus, Ele é o verdadeiro justo que jamais será abalado, Ele é o justo de Deus. Aí você tem aqui o milagre do Evangelho. O único que cumpriu perfeitamente esse salmo foi tratado como se tivesse violado completamente. Veja, o homem íntegro foi acusado como mentiroso. O homem justo foi condenado como injusto. E nós vamos celebrar isso na ceia. O justo pelos injustos. O justo no lugar de pecadores. O inocente como culpado. Aquele que nunca explorou ninguém foi vendido por 30 moedas. Aquele que nunca feriu o próximo foi crucificado entre malfeitores. Por quê? 1 Pedro 3,18: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Foi por isso que Ele se deu, para que eu o conhecesse o Pai e o Espírito Santo, o Trino Deus, e pudesse, pela fé, reconhecer o valor desse ser tão incomparavelmente valioso. Foi isso que Ele fez, nos conduzir, nos tirar das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Então Ele cumpriu o Salmo 15 por nós e depois pagou a penalidade de quem nunca o cumpriu. E assim, esse monte santo, esse lugar santo, essa habitação santa, antes inacessível, agora está aberto a nós. O tabernáculo, que significa a morada de Deus, a eterna morada de Deus, antes fechado a nós, agora nos recebe. O véu foi rasgado de alto a baixo, o caminho foi aberto, o acesso foi dado, garantido, não por nossa justiça, mas pela justiça de Cristo dada a nós. Ele conquistou e nos deu gratuitamente e nos convida: vinde a mim, entrai pela porta, a porta estreita, vinde bendito de meu Pai. São as palavras, vinde benditos de meu Pai, são as palavras que Ele prometeu nos dizer no último dia, por sua graça. E assim que nós devemos participar da Santa Ceia. No verso 4, leia comigo também: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Aqui o Salmo entra no terreno dos valores e da fidelidade. O justo não molda a sua consciência pela cultura. E Jesus nos deu acesso, porque Ele cumpriu assim, e agora Ele nos faz assim também. Nós andamos em justiça quando não é a cultura que molda a nossa forma de pensar, quando não nos curvamos para obter vantagem, quando não chamamos o mal de bem, nem o bem de mal. Pelo contrário, nos esforçamos para não pecarmos contra Deus. Hoje, o que é comum até nas igrejas é chamar o certo de errado e o errado de certo. Infelizmente, se dá valor, se defende o errado, o culpado, o rebelde, a injustiça. É sempre assim. Lamentavelmente, isso está crescendo até nos concílios. O que prevalece é a injustiça, com risadas. Parece que não estão fazendo nada, insensíveis sobre quem Deus é e a dignidade de Deus. Aqui então o Salmo mostra como Jesus pensava e como passa a pensar aqueles que são salvos por Ele. Ele honra aqueles que temem ao Senhor, Ele se alegra na comunhão dos piedosos. Ele escolhe seus modelos espirituais não pela fama, mas pelo temor a Deus. Para mim, uma pessoa importante, diz o crente, não é a pessoa rica ou a pessoa famosa, é a pessoa que teme a Deus. Se é alguém que respeita a Deus, que serve a Deus, que é fiel a Deus, que é fiel a Cristo, esse tem meu respeito. Esse é o crente, não é o famoso. Mas
Mas hoje até dentro da igreja cresce essa inclinação por coisas que encantam os olhos. A pessoa é famosa, a pessoa é rica, a igreja é famosa, a igreja é rica. Então essas são as coisas elogiadas. Não importa o que praticam, o que importa é que são famosas e são ricas. Mas o crente não, e o crente mantém sua palavra mesmo quando lhe custa caro. Ele prefere perder dinheiro a perder a integridade, porque ele é cristão, e o nome de Cristo é digno de todo respeito. Prefere sofrer prejuízo a quebrar sua promessa. Ele prometeu, como ele não vai cumprir? E Cristo viveu exatamente assim. Ele não buscou a aprovação dos poderosos, não se alinhou com a corrupção religiosa, com a política, com a cultura, não se desviou de sua missão para salvar a si mesmo. Não, eu não vou cumprir a vontade do Pai para me salvar aqui e garantir o que eu quero comer. Quando Satanás diz: transforma pedras em pães, duvidar de que eu sou de filho de Deus, e não vou até a cruz, não vou passar pela cruz, não vou me entregar à morte, ao inferno, à condenação eterna, para garantir a minha salvação, mesmo eu tendo prometido. Sendo que ele não era obrigado a prometer, não era obrigado a se sujeitar a cumprir aquilo. Ele fez livremente. Por isso Jeremias já proclamava: por amor eterno eu te amei. E por isso, com amor eterno, aliás, eu te amei, e por isso, com benignidade, te atraí. É um amor eterno, antes da criação do mundo, da criação de todas as coisas. Foi simplesmente uma decisão voluntária dele. E tudo isso para ser fiel, cumprir a sua palavra. E ele permaneceu fiel até a morte, e morte de cruz. Esta é a mesa do Senhor. E ela representa a morte de cruz. O corpo dilacerado no lugar da minha dilaceração. O sangue derramado no lugar do meu sangue. A vida oferecida no lugar da minha vida. Uma morte que foi experimentada para que eu experimente vida. Irmãos, somos incrédulos sobre essas coisas? Desprezamos essas coisas? Achamos que não são coisas mais importantes do que um assunto do trabalho, da política, da novela, do filme, do dia a dia, da cultura? Não há nada mais importante do que isso. Ninguém com a alma angustiada, no último momento de sua vida, vai se consolar com um assunto político. Ninguém vai se consolar com notícia sobre saúde, sobre futebol, esporte. Mas há consolo na notícia, mesmo no último dia: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há consolo? Quando eu vou depois daqui, não tem como sair dessa morte física não, mas tem algo muito melhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é consolar. Se você tem dúvidas, medo da morte, talvez tenha. Talvez você seja um crente que teme a morte. E um dos motivos para temermos a morte é justamente a falta de amadurecimento na certeza da nossa salvação. Quando crescemos no conhecimento dessa certeza e sabemos de fato quem Cristo é, e que a nossa salvação é algo real, tanto a obediência cresce, quanto o temor da morte desaparece. Isso é maravilhoso. Ele é fiel. Assim, Cristo não apenas cumpriu este versículo, Ele nos concede por seu Espírito um novo coração que aprende a viver assim,
e goza dessa certeza: eu sou alguém que vai morar no céu. Eu sou alguém que vai habitar com Deus, por causa daquele que comprou o meu acesso. Ele pagou por minha morada eterna com Deus. Eu não serei mais condenado. A salvação já foi dada. E essa é a minha alegria. Ele mudou a minha forma de pensar, o meu modo de agir, de falar, de sentir. Ele mudou. E todas as vezes que de alguma forma eu escorrego, eu saio, Ele não permite que eu me conforme, que eu me alegre, que eu avance nesse padrão do qual Ele me tirou. Padrão de vida reprovado. Então Ele me traz de volta. E aí nós temos o verso 5, não terminando na cruz, mas um evangelho que continua nos transformando, que continua mudando a nossa vida. Vamos comigo, verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Isso não é uma promessa de salvação pelas obras, é uma promessa de estabilidade para aqueles que vivem em Cristo, de perseverança, de constância, numa transformação que começou e há de completá-la. Aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. E Cristo começou a obra em nossas vidas. Então a mesma graça que nos justifica também nos transforma. Eu não apenas fui justificado, eu sou santificado, eu sou transformado. Eu não apenas comecei a conhecer a Cristo, eu continuo no relacionamento crescente. Numa linguagem metafórica, a Bíblia diz assim, que a vereda do justo, ou o caminho do crente verdadeiro, é como a luz da aurora. 4 da manhã, o sol saiu, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A minha vida é assim, ela vai vivendo de glória em glória, crescendo, desenvolvendo. Então eu desenvolvo no conhecimento, desenvolvo na fé, desenvolvo na experiência, desenvolvo na obediência, desenvolvo na perseverança, desenvolvo em todas as áreas da vida. Porque a mesma graça que nos justifica também nos transforma. A justiça que nos é dada começa a ser comunicada. O Espírito que nos justificou, que nos apresentou a justificação, também nos dá o experimentado em todas essas coisas. De maneira que, aqui em tudo que fizemos, já agora no culto, não foi apenas orar como uma prática religiosa, ritualística vazia, não foi. Não lemos um livro qualquer. Nós lemos a palavra de Deus e ouvimos a Deus numa leitura. E estamos ouvindo não um palestrante expondo suas opiniões. Eu sou escravo da palavra e graças a Deus que eu não falei nada de mim e não estou falando a meu respeito. Nenhuma dessas ideias e pensamentos são minhas, é dele, é de Cristo, é de Deus. Então toda a glória a Ele e nós estamos ouvindo a Ele. E isso faz toda a diferença, porque nós estamos sabendo e nos alegramos nele. Ainda que os nossos sentimentos, os nossos sentidos não interajam tão bem, mas nós interagimos. Deus está nos alimentando, Cristo está falando conosco, Ele está nos pastoreando, Ele está nos comunicando. E se Judas tivesse aqui vivo hoje, nós estaríamos como Pedro e os demais. Ele aqui sem entender nada do que a gente estava vivendo, e nós como Pedro, para onde iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido, nós temos visto que o Senhor é o Filho de Deus. Para Judas, nada disso ia fazer sentido, mas para nós, e eu quero crer que todos,
Está fazendo sentido. Nós estamos aqui fazendo o quê? Não é para responder automaticamente. Com o coração, nós estamos aqui adorando a Cristo, amando a Cristo, ouvindo a Cristo, alimentados por Cristo, orientados por Cristo, cultuando a Cristo. Ele nos deu a sua justiça e agora Ele nos dá a experimentar de sua justiça. O Cristo que nos salva também nos santifica. Não vivemos assim para sermos aceitos por Deus. Vivemos assim porque já fomos aceitos. É diferente. O Salmo 15, a ética é o fruto da união com Cristo. Eu sou assim porque eu estou em Cristo. Eu fui salvo por Ele. Ele me comprou para Ele. Eu sou ovelha dele. Então a minha ética é essa união. Eu sou dele. Ele vive em mim. Se Ele vive em mim, como que eu vou viver o padrão contrário a Ele? Como? Não falamos a verdade para entrar na presença de Deus. Falamos porque já estamos nela, na presença de Deus. Não praticamos justiça para merecer comunhão. Praticamos porque já temos comunhão com Deus, já fomos reconciliados. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo significa: eu não mereço, mas recebi. Eu não mereço, mas recebi salvação, perdão, reconciliação. Nós não rejeitamos a corrupção para comprar o favor de Deus, mas porque já fomos comprados por Cristo. Essa é a maravilha de Deus. E aí nós temos esse final belíssimo do Salmo 5. As últimas 3 palavras, repitam comigo aí, leiam comigo. Será jamais abalado. Vamos de novo? Será jamais abalado. Cristo não será abalado. E quem está em Cristo não será abalado. Não irá mudar de que você é filho, de que você é perdoado, de que você é salvo, de que você continuará se santificando, obedecendo, crescendo. Não mudará. Se você está em Cristo, isso não vai mudar. Você vai continuar se arrependendo, continuar obedecendo, continuar crendo, continuar crescendo. O mundo treme, os reinos caem, as economias colapsam, as estruturas humanas falham, mas quem está em Cristo permanece firme. Você não vai ser abalado, porque você não está afirmado em sua integridade. Você está afirmado na integridade de Cristo. Você é íntegro pela integridade de Cristo, e a integridade de Cristo é quem garante que você não só começou, mas irá terminar. E aquele que perseverar até o fim será salvo. É nesse sentido. Então você não está firmado em sua justiça, mas na justiça dele. Não está firmado em sua fidelidade, mas na fidelidade dele, de Cristo. Cristo então é esse monte, ou a ideia de inabalável, né? Monte que nunca se abala, lugar que nunca se abala. Cristo é o tabernáculo eterno, ou seja, a morada eterna, o descanso eterno. Cristo é o justo perfeito que nos conduz à presença de Deus. Salmo 15, irmãos, nos faz uma pergunta, mas apresenta o Evangelho com a sua resposta. Quem habitará com Deus? Cristo e todos os que são dele. Quem habitará? Cristo e todos os que são dele. Se você está em Cristo, você já tem acesso a essa presença de Deus. Se você está em Cristo, você já é aceito. Se você está em Cristo, você já pertence a esse monte santo. Se você está em Cristo, não vai comer condenação na Santa Ceia. Você vai comer bênção. Será abençoado, fortalecido, agraciado. Se você está em Cristo, você alegra o coração de Deus. E Deus te convida. Senta na mesa. Participa da Santa Ceia, da Ceia Santa. Alimente-se do Cordeiro. E é isso que nós vamos fazer. Então, irmãos, vivamos como quem pertence a Cristo. Andemos em integridade.
Amemos a justiça, odiemos a injustiça. Falemos a verdade por amor, odiemos a mentira em qualquer grau. Honremos quem é irmão também em Cristo, os piedosos, os que testemunham a verdade. Não valorizemos os rebeldes, não. Ainda que sejam irmãos em fase de rebeldia, mas o que a palavra ensina é honremos os justos, honremos os íntegros, honremos. Rejeite o mal e rejeite a aparência do mal. Às vezes a aparência do mal é pior do que o próprio mal. Rejeite. Sirva ao próximo. Nós aprendemos hoje, ali estudando gramática, português e teologia, a parábola do samaritano. E ao final do estudo, a mensagem ali não era misericórdia, não era perdão, não era vida eterna, nem isso era. Era a justificação que só Cristo dá. O intérprete da lei, judeu arrogante, achava que ele podia fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. E aí Jesus mostra para ele que ele não tinha como se salvar, ao dizer para ele: cumpra a lei, como você já sabe que tem que cumprir. E como a lei era resumida em amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele, querendo se justificar, disse: quem é o meu próximo? Como quem disse que não sabia quem era o próximo. E aí Jesus coloca uma pessoa, a mais inimiga pessoa dos judeus, os samaritanos, de quem os judeus odiavam todo o seu ser, cuspia perto do samaritano para mostrar que não queria conversa. E aí Jesus conta: olha, um homem judeu foi roubado, espancado, ficou quase morto. Veio um sacerdote, é judeu, viu, mas não ajudou, passou, foi distante. Veio um levita, também um outro religioso judeu, viu, não ajudou. Agora o inimigo do judeu, o samaritano, não só ajudou, colocou no seu animal e levou para a hospedaria, lá cuidou de tudo, deixou um dinheiro no outro dia: olha, se precisar de mais, eu vou pagar tudo. O que você acha que qual desses era o próximo do homem? E o intérprete da lei, ao invés de se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor para me salvar, eu preciso da salvação, não, ele continua na sua dureza de coração e responde sem citar o samaritano, porque ele odiava o samaritano. E ele diz: o que fez bem ao seu próximo, o que agiu com misericórdia com o seu próximo. Aí Jesus continua a dar no meio, né? Como a gente costuma dizer, continua a humilhar o seu orgulho e diz: então faça desse mesmo jeito, é assim que você vai ser salvo por você mesmo. Amor ao próximo. Não tem como amar o próximo se Jesus não salvar. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa de mim. Eu sou aquele que ama inimigos, sem reservas e verdadeiramente. E de fato, quando ele estava na cruz, aquelas pessoas que estavam crucificando receberam dele a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E pouco mais de 50 dias depois, Deus atendeu aquela oração e aquelas pessoas foram salvas e se tornaram a famosa igreja primitiva, numa comunhão, santidade, fidelidade, motivação incomparáveis. Nós temos culto ao domingo, eles se reuniam todos os dias. De vez em quando vamos à casa de um irmão, eles se encontravam todos os dias, um na casa dos outros, e tinham muito mais obrigações do que nós temos para fazer. Numa época que não tinha máquina de lavar, geladeira, fogão, dificuldades muito maiores, e nem por isso eles deixavam de servir ao próximo, amar ao próximo. Você só vai servir ao próximo se você servi-lo servindo a Cristo, servi-lo servindo a Deus, com a graça de Cristo. Então faça isso, não para ser salvo,
mas porque você já é salvo. E assim sendo, a Ele toda a glória. Que o Senhor nos abençoe. Vamos de pé cantar o Salmo 15.